Graça e paz, meu irmão e minha irmã, é motivo de muita alegria poder nessa hora compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Eu espero no nome do Senhor Jesus que essa devocional possa falar ao seu coração, possa te encher de alegria, de paz, de esperança e de fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A palavra que Deus ministrou ao meu coração para estar dividindo com vocês se encontra no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Essa palavra nos diz assim, ó: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Eu quero dividir com vocês hoje uma breve palavra sobre a esperança, a nossa esperança em Deus. Eu quero usar o exemplo de Abraão para falarmos sobre isso. Queridos, no livro de Gênesis, capítulo 12, a palavra de Deus nos conta sobre o chamado de Deus para a vida de Abraão. Que Abraão é alguém chamado por Deus, isso é inegável. É completamente visível do primeiro momento em que o Senhor se revela a ele, que ele foi um homem escolhido por Deus. Mas isso não quer dizer que o chamado de Deus, que o plano, que o projeto de Deus para a vida de Abraão era um plano fácil. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que esse plano era extremamente complicado e difícil. A começar pelo fato de que Abraão tinha que deixar a sua casa, a sua família, a sua terra e ir para um lugar completamente distante, que o Senhor ainda iria lhe mostrar qual era. Como se isso já não fosse desafio o suficiente, o Senhor ainda fez a promessa de que a partir de Abraão e de sua esposa Sara, ele faria uma grande nação, que Abraão e Sara teriam muitos filhos. Só que havia um problema. Abraão já era avançado em idade e a sua esposa era estéril. Eles já tinham tentado antes ter filhos sem sucesso, nunca tinham conseguido. Tudo parecia contrário à palavra de Deus. Tudo parecia ir contrário ao que Deus havia prometido. Mas Abraão ele escolheu confiar na promessa de Deus e não nas circunstâncias. Até porque as circunstâncias, humanamente falando, eram extremamente contrárias à palavra de Deus. Humanamente falando, Abraão não poderia ser de forma alguma a pessoa que Deus precisava que ele fosse. Mas Abraão não olhou para isso. Abraão não escolheu olhar para as circunstâncias, ele escolheu ter fé. Afinal de contas, a palavra de Deus vai nos dizer que a fé é justamente isso. É a certeza inabalável daquilo que não se pode provar. A certeza inabalável de que as coisas vão acontecer conforme Deus disse, mesmo que tudo à nossa volta diga que não. Sabe, queridos e queridas, muitas vezes isso acontece na minha e na sua vida. Às vezes, no meio de um plano, no meio de um projeto, no meio do nosso sonho, no meio daquilo que nós traçamos para as nossas vidas, começam a aparecer problemas, lutas, dificuldades. E parece que esses problemas eles começam a desviar o nosso foco, desviar o nosso olhar. Parece que à medida que as lutas e que as dificuldades aparecem, nós tiramos os nossos olhos do prêmio, tiramos os nossos olhos do alvo e passamos a olhar apenas para a dificuldade. E nessas horas, muitas pessoas já não conseguem mais enxergar a vitória em suas vidas. Muitas vezes as pessoas, no meio das lutas e das dificuldades, começam a profetizar o fracasso e a derrota, às vezes deixando para trás até aquilo que Deus havia prometido. Mas não foi para isso que Deus nos chamou, de forma alguma. Não, Deus ele nos chamou para vivermos pela fé. Nós não fomos chamados para vivermos pelas circunstâncias, fomos chamados para vivermos pela fé. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos isso. Todas as circunstâncias diziam que Abraão não poderia de forma alguma ser a pessoa que Deus esperava que ele fosse. Mas Abraão escolheu ter fé. Romanos vai nos dizer, contra toda a esperança, ele escolheu ter esperança e crer. E o Senhor deu a ele a vitória da promessa. E eu e você somos chamados para fazermos o mesmo. Queridos e queridas, eu queria poder prometer para vocês que nas nossas vidas nós não vamos encontrar lutas, que nas nossas vidas, que nos nossos planos, que nos nossos sonhos, nós não vamos encontrar resistência. Mas a verdade é que às vezes isso vai acontecer. A verdade é que às vezes
nós vamos nos deparar com o problema, com a luta e com a dificuldade. A diferença não está no fato de nós não termos problemas, lutas e dificuldades. A diferença tem que estar na nossa forma de agir diante delas. Que ao invés de ficarmos murmurando, nos lamentando, chorando pelos cantos e desistirmos sequer de tentar, que eu e você possamos escolher confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas e que faz do impossível algo real. Sabe, queridos e queridas, muitas pessoas param na metade do caminho, porque elas estão olhando para os seus planos e projetos apenas com os olhos naturais, quando na verdade elas deveriam estar olhando com os olhos espirituais, com os olhos da fé. E tudo bem se às vezes você se sentir frustrado, tudo bem se às vezes você também sentir no seu coração o desejo de se questionar. A Bíblia vai nos dizer que Abraão também questionou o Senhor em dado momento, até porque do momento em que o Senhor fez a promessa a Abraão, ele teve que esperar cerca de 24 anos, até que a promessa se cumprisse na sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que quando Abraão teve dúvidas, que quando Abraão se questionou, ele não ficou se lamentando pelos cantos, ele não ficou murmurando e nem sequer desistiu. A palavra de Deus nos diz que ele levou as suas dúvidas e os seus temores ao Senhor, e que o nosso Deus lhe deu a paz, a confiança e renovou a sua fé. Querido e querida, que hoje eu e você possamos escolher entregar as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos e os nossos projetos ao Cristo Jesus, o Senhor. E que nós possamos escolher depositar toda a nossa fé e a nossa esperança no Filho de Deus. Que eu e você não sejamos aqueles e aquelas que são guiados pelas circunstâncias, porque as circunstâncias podem mudar a qualquer momento, repentinamente. Mas Deus permanece fiel. Ainda que pareça demorar, ainda que pareça difícil, ainda que pareça que o céu está fechado, se o Senhor prometeu sobre a sua vida, Ele cumprirá. Você só precisa ter fé. Fé em Deus, fé em Cristo Jesus e no Espírito Santo. Eu quero orar com você nesse momento. Deus de amor, Deus de bondade, no nome de Jesus Cristo, o Senhor, eu me coloco diante de Ti e te peço, Pai, abra os nossos corações, Pai. Abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança no Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos, cristãs, filhos e filhas, Pai, que não se guiam pela circunstância à nossa volta, mas que tenham uma fé inabalável, depositada no Senhor e em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Fica conosco, Pai, trabalha sobre as nossas vidas. É a oração que eu faço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o